Bem, bom dia a todos. Nossos alunos de Direito Penal 3. Infelizmente, na semana passada, nós não pudemos, nós não tivemos aula, né? Na realidade, eu estava sem condições, tendo em vista que na noite do dia anterior, a minha mãe teve alguns problemas sérios e eu tive que levá-la de forma urgente ao hospital, e ali começou nossa via crucis, como a gente fala no direito, né? A busca de interná-la, porque o caso dela era muito grave. Enfim, nós conseguimos interná-la na madrugada, terça-feira, e ela está internada até hoje na UTI. Até ontem ela estava em coma induzido. E isso, né? Uma situação grave. E esse fato, ele me impediu, né, de dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Mas vamos dar continuidade hoje, apesar dela estar internada, em estado grave, mas está estável. Estamos aguardando o corpo dela. Eu acredito que estejam aguardando que o corpo dela venha a reagir. Tomando medicamentos, enfim. Mas não impede da gente ter nossa aula hoje à noite, caso tudo permaneça como está, né? Tudo como permaneça estável, tá bom? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. A vida, ela continua, apesar das nossas tristezas e infelicidades, tá certo? Então, bem, acredito que na última aula nós falamos sobre aborto, o artigo 124. Então, nós adentramos nas circunstâncias que configuram o autoaborto, tá bom? Que é o aborto do 124. Mas também nós estudamos e analisamos todos os institutos do direito penal que configuram o crime de aborto, tá bom? De forma genérica. Especificamos ali apenas no 124. E faltou, obviamente, o artigo 125, 126, que são duas outras espécies de aborto. Faltou o artigo 127, que é a respeito das majorantes. Alguns chamam de aborto qualificado, mas não é qualificadora, na realidade são majorantes. E o artigo 128, que fala sobre algumas excludentes de ilicitudes que de alguma forma estão ligadas ao crime de aborto em si. Então vamos hoje concluir essa nossa unidade dos crimes contra a pessoa, a vida, principalmente aqui também a vida, e a próxima semana a gente já inicia lesão corporal, com o artigo 129. Tranquilo? Eu sei que vocês devem estar ansiosos para saber alguma informação sobre a nossa avaliação, mas a única coisa que eu vou informar para vocês, por enquanto, é de que nossa avaliação será ou realizada ou passada para vocês na primeira terça-feira o WhatsApp aqui, primeira terça-feira de outubro, tranquilo? Acredito que até lá nós ainda não temos voltado às aulas presenciais. Essa semana o governador, né, baixou um decreto, e nesse decreto, pelo cálculo que a gente faz, que ele muda assim de semana em semana, mas pelo decreto que ele baixou no final de semana, e que teve início, né, agora na segunda, a previsão é que a graduação volte na primeira semana de novembro, a partir do dia 1º de novembro. E não vai voltar em sua totalidade,
mas em apenas 35%. Vamos aguardar até lá, tá certo? O que está antes, mas pelo menos nossa avaliação vai ser sim, ainda nessa modalidade híbrida, tranquilo? E aí, por que eu não vou dizer ainda como é que vai ser a forma? Porque o NDE acredito que ainda vai se reunir e ele vai decidir se vai ficar por conta do professor ou se vai ter alguma avaliação, alguma forma de avaliação padrão. Mas acredito eu que vai ficar a cargo do professor. Se ficar a cargo do professor, na próxima semana estarei passando para vocês como será a nossa avaliação. Tranquilo? Mas continuem assistindo as videoaulas, continuem reforçando essas videoaulas com os nossos tira-dúvidas, com as indagações e socializações de vocês e complementando, obviamente, como praxes do acadêmico de direito, leitura, leitura doutrinária sobre o material. Tranquilo? Vamos, então, tratar agora dessa continuidade do programa, tá bom? Vamos ao artigo 125, que vai tratar do aborto sofrido, chamado aborto sofrido, ou aborto sem consentimento da gestante. Tranquilo? Deixa eu dar uma lida aqui no código, tá bom? O que é que o Código Penal fala? Artigo 125. Aborto provocado por terceiro. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. A primeira coisa que a gente observa, tá certo? Uma punição bem mais grave. Já deve ter observado, né? Bem mais grave a punição. Enquanto que no aborto do artigo 124 é uma detenção de 1 a 3 anos, agora aqui não. Aqui já passa a ser reclusão e a pena mínima passa a ser a máxima do 124. A pena mínima é reclusão, tá certo? E vai até 10 anos, tá certo? E vai se caracterizar, obviamente, pela ausência do consentimento da gestante, tá bom? Da mulher que está ali gestante. Lembrar que essa ausência do consentimento é o elemento tipo. Então, se houver por alguma forma, tá certo? Algum tipo de consentimento, até mesmo que seja presumido, tá bom? Não iria se configurar uma situação típica do artigo 125. Tem que ter essa ausência de consentimento, tá bom? Tem que ter essa ausência de consentimento. Professor, é necessário se faz haver violência, é necessário se faz haver grave ameaça para que haja esse tipo de crime? Não, tá bom? Às vezes pode acontecer que esse terceiro provocador do aborto se utilize de algum meio dissimulador, algum meio ardil, tá bom? Então basta a simulação, basta o ardil, que também pode se configurar. O importante, na realidade, o importante do que nós chamamos de elemento tipo ausência de consentimento é que seja suficiente que a gestante não saiba que nela estão praticando um aborto. Tranquilo? Tá bom? E aí, se a gente focar em cima desse elemento tipo, que seria a ausência do consentimento, aí nós podemos observar duas situações que podem acontecer, tá bom? É o que a gente chama, né? O que a gente denomina de a ausência de consentimento real, quer dizer, efetivamente não houve consentimento, tá bom? E pode às vezes acontecer o que nós chamamos de ausência de consentimento presumido. O que eu quero dizer? Às vezes nós estamos diante de um consentimento da gestante, só que esse consentimento dela é inválido. Você imagina estar diante de uma gestante menor de 14 anos.
o consentimento dela é inválido. Ou estarmos diante de uma gestante que ela é uma alienada, também estaríamos diante de um consentimento inválido, tá certo? Sei lá, uma gestante que tenha ou que apresente uma debilidade mental, que venha a diminuir o seu discernimento, também estaremos diante de um consentimento, mas um consentimento inválido. Então, para o direito, isso é ausência de consentimento. E sendo ausência de consentimento, vai sim configurar uma situação do artigo 125, tá certo? Outra coisa importante de se observar nesse crime do artigo 125 é que nós vamos ter ali uma duplicidade passiva ou duplicidade subjetiva passiva. O que quer dizer isso? Estou querendo dizer que existe ali duas vítimas neste crime, tá bom? A primeira vítima é a gestante, que não sabe que nela está se praticando um aborto, e, obviamente, o feto. Então, nós temos duas vítimas, a gestante e o feto, tá certo? Tranquilo? E aí, basicamente, em termos do artigo 125, em termos específicos, já que genericamente nós observamos a aula passada, basicamente isso, tá bom? Pode ter algumas outras dúvidas, algumas outras situações que podem acontecer. Por exemplo, imaginemos que essa gestante ela esteja grávida de gêmeos ou trigêmeos, tá bom? E aí, o que aconteceria, professor, nesse caso? Nesse caso, tem que observar o conhecimento do terceiro. Aquele que vai provocar o aborto, sem um consentimento, se ele tiver conhecimento de que a gestante ela é grávida ou ela está grávida de gêmeos ou trigêmeos, se ele tiver conhecimento, então ele vai responder por 2 ou 3 abortos, dependendo da quantidade de gêmeos, tá bom? Então, o conhecimento do terceiro é de importância vital para que nós possamos detectar a possibilidade de que esse terceiro provocador do aborto venha responder em concurso formal. Tá bom? Realmente é um concurso formal impróprio, imperfeito, tendo em vista que ele, de forma dolosa, porque ele conhece, de forma dolosa, em uma única ação, tá certo? Ele vai praticar mais de um aborto, mais de um crime. Obviamente, cada um com seus desígnios autônomos. Então, neste caso aí, ele responderia em concurso formal impróprio e responderia sim por 2, 3, 4 abortos, quanto forem o número de fetos, tá certo? Agora, o professor, ele não teve conhecimento, tá bom? Ele vai provocar o aborto na gestante, sem o consentimento dela, ele vai usar de algum ardil. No entanto, ele não sabe que ela está grávida de gêmeos ou trigêmeos. Enfim, se não tem conhecimento, ele responde por um único crime, tá certo? Um único crime. E professor, mas ele tirou a vida de 2, 3 e tal, sim. Isso poderá sim ser levado em consideração na avaliação do juiz na dosimetria da pena, mas a princípio ele responde só por um crime. Tranquilo? E aí seria o artigo 125, único. Se ele tem conhecimento, tanto quanto for o número de gêmeos, seria o número de crimes que ele praticaria. Então, em termos de artigo 125, é isso, tá bom? Junte, obviamente, todas as informações que nós tivemos na aula passada, na última aula, tranquilo? Vamos ao artigo 126, então, deixa eu dar uma lida aqui no Código Penal. Artigo 126, tá bom? Aí, ó, provocar aborto com o consentimento da gestante, tá certo? Pena, reclusão
de 1 a 4 anos, tá certo? Aí tem um parágrafo único no artigo 126. Aplica-se a pena do artigo anterior, quer dizer, do artigo 125, se a gestante não é maior que 14 anos, não é maior que 14 anos, ou é alienada, ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, tá certo? Ou violência, tá bom? Aí, neste caso aqui, nós estaremos diante do 126, tá certo? Do 126. E aí nós estamos diante agora de consentimento, tá bom? O professor Moço falou na aula passada, ou na explicação, que quando houvesse esse tipo se o consentimento fosse de uma pessoa menor que 14, alienada e tal, e aí seria uma ausência de consentimento, sim, tá bom? Mas aí, caso ele não conhecesse, ele não soubesse que a pessoa tivesse aquela idade ou se não fosse alienada, tá bom? Porque se ele souber, ele está tendo sim conhecimento de que, e aí haveria um dolo, né, maior, tranquilo? Então vamos continuar aqui no artigo 126. Então pronto, agora é com consentimento, tá certo? Primeira observação, aí eu vou me reportar à aula passada, lembrar vocês sobre a aula passada, quando eu falei sobre a exceção da teoria monista no crime de aborto, aí está nesse caso aqui, tá bom? Por quê? Porque no artigo 23 do Código Penal Brasileiro, que ele adota a teoria monista, quer dizer, você vai responder pela conduta típica do crime, obviamente, né? Do artigo ali da conduta tipificada. No entanto, nesse caso aqui, não. Vocês observem que a gestante que consentir em um aborto, ela não vai estar respondendo pela conduta típica ou pela configuração típica do artigo 126, mas para o artigo 124, tá bom? Quem vai responder pela a conduta típica do artigo 126 é o terceiro que provoca, tá bom? Com consentimento. Então, essa é a primeira observação. Esse artigo ele configura-se uma exceção à teoria monista no concurso de pessoas, tá bom? A gestante ela vai responder pelos termos do artigo 124, enquanto que, né, na segunda parte, obviamente, enquanto que o terceiro responde pelo 126. Lembre-se que no artigo 124 tem duas condutas, é chamado autoaborto e o aborto consentido. Estão lembrados disso? Tá bom? Então ela responderia pela segunda parte do artigo 124, enquanto que, obviamente, o terceiro responderia pelos termos do artigo 126, tá bom? Outra observação, esse consentimento da gestante, ele deve subsistir até a consumação do aborto. Quer dizer, imaginemos que antes, né, do procedimento das manobras abortivas, ela consente ao terceiro que haja o aborto e ele começa esse procedimento, né, essas manobras abortivas. E aí, durante o procedimento, ela volta atrás, tá certo? Ela desiste antes, né? Ela desiste antes. Aí, nesse caso, tá bom? Se ela não for atendida, tá bom? E acontecer o aborto, continuar o procedimento abortivo, aí ela vai estar ela está configurada num fato atípico. Ela consentiu e desistiu, tá certo? Ela desistiu, ela consentiu e depois desistiu. Já o terceiro continuou. Aí, nesse caso, se o terceiro tiver continuado, ele continuou sem consentimento. Aí, status quo anterior, ele vai responder pelo artigo 125. E ela? Por nada. Tá bom? Obviamente, com uma situação como essa, o juiz deve avaliar de forma muito minuciosa. Ele deve conhecer na instrução criminal esse fato de forma muito
preciosa, pelo fato de que, às vezes, essa gestante pode estar usando de má fé. Ela tendo conhecimento jurídico, ela sabe que se ela desistir, ela não responderia por nada, mesmo havendo o aborto, e ela, imaginemos que ela venha a expressar a sua desistência em um momento em que o terceiro não pode mais recuar no procedimento de aborto, porque a situação agora está irreversível, digamos assim. Se ele revertesse, poderia causar lesões corporais gravíssimas nela, enfim. Tá certo? E aí, nesse caso aí, ou até mesmo não poderia mais reverter o bebê, ele ainda continua vivendo, mas ele vai continuar, ele vai morrer de qualquer maneira, porque os procedimentos abortivos já estão bem avançados. Então tem que ter cuidado, obviamente, que o juiz ele vai ter que observar de forma muito assim categórica, através de laudos periciais, através de, inclusive mesmo de testemunhas, para que ele possa realmente chegar, digamos, a uma verdade real mais próxima, ou uma verdade mais próxima da real. Porque a verdade real no processo, ela nunca vai coincidir com a verdade real propriamente dita, realmente o que aconteceu. Nós não temos meios, né, de saber, de conhecer uma verdade real propriamente dita. A gente pode se aproximar dela. O processo penal busca isso, é diferente do processo civil. O processo civil, ele busca a verdade formal, a forma. Mas no processo penal, não. A gente vai buscar a verdade real, ou pelo menos prima-se, norteia-se nesse objetivo de alcançar a verdade real. Tranquilo? Então, esse consentimento deve sim subsistir até a consumação. Se antes dela acontecer, aí realmente, uma vez comprovado a desistência da gestante, for uma desistência realmente verdadeira, nesse caso aí ela estaria diante de um fato atípico, não responderia por nada, e o terceiro agora sairia de um artigo 126, que seria um aborto provocado com consentimento, e passaria para o aborto do 125, bem mais pesado. Observem a pena, bem mais pesado, aí seria o aborto provocado por terceiro sem consentimento. Tá bom? Sem consentimento. Professor, pode haver um erro por parte do terceiro? Quer dizer, ele está diante de circunstâncias que daquele momento indicam que a gestante está dando consentimento. É o que a gente chama de consentimento presumido ou consentimento tácito, tá bom? E aí ele responde pelo 126, tá bom? E não pelo 125. Quer dizer, se porventura, durante o decorrer da instrução criminal, tá bom? Onde há ali uma discussão sobre se houve ou não consentimento, tá certo? E imaginemos que realmente foi comprovado que não houve consentimento real, mas o comportamento da gestante poderia induzir, ou induziu, o terceiro ao erro. Ele achava que estava diante de consentimento. Se isso for comprovado, obviamente, ele estaria diante de um consentimento presumido, e sendo consentimento presumido, ele responderia pelo 126 e não pelo 125. Daí porque no artigo anterior eu falei, né, que pode acontecer duas formas no 125, tá bom? Uma ausência de consentimento real ou uma ausência de consentimento presumido, tá bom? Presumido, tá certo? Isso é importante detectar o conhecimento do terceiro sobre a situação realmente da gestante, tá certo? Tranquilo, tá bom? Aí você pode perguntar se admite participação. Professor, pode haver partícipe nessa situação? E nós vimos na aula passada que o aborto, tá bom? Ele sim é compatível com a figura do partícipe ou da participação. Agora, lembre-se que neste caso, o 126,
nós estamos diante de uma exceção à teoria monista. Então nós temos ali o terceiro praticando o crime, tá bom? E a gestante também praticando o crime. Apesar de que os comportamentos típicos desses dois sujeitos estarem sob o mesmo tipo penal, no artigo 126, lembre-se que a gestante ela vai responder pelo 124, porque ela consentiu. Quem vai responder pelo 126 é o agente ou o terceiro provocador. Então, para eu saber, né? Para eu saber o que o partícipe vai responder penalmente, qual vai ser a responsabilidade do partícipe, eu tenho que saber a quem ele está vinculado. Se o partícipe está vinculado ao comportamento do terceiro, ou se ele está vinculado ao comportamento da gestante. Quer dizer, ele participou no comportamento do terceiro em abortar, ou ele participou do comportamento da gestante em consentir. Depende da situação, ele vai ser responsabilizado. Se ele foi partícipe, tá bom? No comportamento do terceiro provocador do aborto, ele vai responder pelos termos do artigo 126. Se o partícipe estiver vinculado ao comportamento da gestante em consentir, obviamente que ele responderia pelos termos do artigo 124. Entender? Tá bom? Então é possível sim. Tá certo? Então, isso seria as informações que nós poderíamos tratar especificamente no artigo 126, já que genericamente nós tratamos na última aula. Tá certo? 125, 126. Vamos para o artigo 127. E aí eu vou ler para vocês, tá certo? O artigo 127, que aqui diz. Aí aqui eu vou dar uma lida, vou logo fazer uma crítica, tá bom? Didática ao legislador, quando ele coloca, ó, forma qualificada, tá certo? Forma qualificada. Aí artigo 127. Aí no artigo 127, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, ó. As penas cominadas nos dois artigos anteriores, 125 e 126, são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meus empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. São duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Professor, então qual seria a crítica? A crítica é que não são qualificadoras. Quando a gente traz uma qualificadora para um determinado crime, tá certo? O que acontece com esse crime? A pena dele é uma pena própria e geralmente mais grave do que a do simples. Nesse caso especificamente, nós estamos tratando que a pena base é a mesma, a do 125 e a do 126, só que elas serão majoradas em 1/3, não é isso? Em 1/3, em caso de causar lesões graves ou de natureza graves, quer dizer, pode ser grave ou gravíssimo, e será duplicada em caso de morte da gestante. Tranquilo? Então preste bem atenção. Na realidade, não são formas qualificadas de aborto. Vocês podem até encontrar na doutrina o aborto qualificado. Aí você vai lá no artigo 127. Mas apesar dessa denominação, que muitos doutrinadores adotam, induzidos pelo erro do legislador, tá certo? Induzidos pelo erro do legislador, que chamam de formas qualificadas, mas na realidade não são formas qualificadas, mas são causas de aumento de pena,
ou que nós também denominamos de majorantes, tá bom? Denotada essas observações importantes, a gente pode tratar agora, passar agora de tentar esmiuçar, né, esmiuçar esses detalhes dessas majorantes, tá bom? Então, o primeiro deles é que não são formas qualificadas, mas sim causas de aumento de pena do aborto. Essa é a primeira observação, tá bom? Outra observação, elas só vão ser aplicadas, tá bom? Elas só vão atingir as condutas, tá certo? Do artigo 125, artigo 126. Professor, por que não do 124? Não é? Por que não? Eu faço essa indagação, esse questionamento para vocês responderem. Não é difícil responder, tá bom? Basta, se você, no fato de você ter assistido às aulas, essas duas aulas, vocês vão saber responder, tá bom? Então eu vou deixar aí a cargo de vocês, para que vocês respondam, mas não é difícil responder o porquê dessas majorantes não serem aplicadas no autoaborto ou no aborto consentido, mas apenas no aborto sofrido, tá bom? E no aborto provocado por terceiro com consentimento, com consentimento. Tá bom? Tranquilo? Então, essa é a primeira observação. E tem as observações que são óbvias, né? Tá certo? Essas são duas causas de aumento de pena. Uma vai ser aumentada de 1/3 na pena quando das manobras abortivas, né, vier a causar lesão de natureza grave na gestante. Lembrar que quando a gente fala de lesões de natureza grave, abarcaria as lesões graves e as lesões gravíssimas. Todas são de natureza grave, tá certo? Não está em um sentido lato sensu. E a segunda causa de aumento de pena seria o dobro. Então, se a pessoa, né, o agente, o acusado, o condenado, seria penalizado em dobro, tá bom? Se porventura isso resultar em morte, tá bom? Resultar em morte. Observe também que essas causas de aumento de pena, elas vão ser tratadas pelo juiz naquela terceira fase da dosimetria da pena, tá bom? Na terceira fase. Primeiro o juiz busca as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis. Depois ele passa a tratar das atenuantes e agravantes. E depois ele trata das causas, né, de aumento e diminuição de pena, tá bom? Outra que você pode concluir dessa interpretação do artigo 127. Essas duas condutas, que sejam majorantes, elas são de natureza pré-dolosa. Observaram? Tá bom? Vocês observem que o sujeito está no artigo 125 ou no artigo 126. Ele está ali praticando manobras abortivas sem ou com consentimento da gestante. Então a intenção dele, o dolo dele, está em praticar o aborto, tá bom? Em destruir a vida do feto. No entanto, tá certo? O resultado que ele esperava é mais gravoso do que, né? Aliás, o resultado final é mais gravoso do que o resultado que ele esperava. Ele queria apenas praticar o aborto, tá bom? Queria destruir a vida do feto. No entanto, o que acontece, ele realmente alcança o êxito,
mas em compensação ele ainda causa lesões de natureza grave na gestante, ou então causa-lhe a morte. Então, é que nós tivéssemos duas ações. Aliás, nós temos uma única ação, mas com dois resultados. Dois resultados. Um é esperado, o doloso, quer dizer, e o outro é por culpa, é culposo. Então, a gente chama isso de uma situação de natureza pré-dolosa. O resultado final da sua ação, ela é mais gravosa do que o resultado que você esperava. Tranquilo? Lembre-se que o aborto ele é incompatível com a culpa, mas na sua ação principal. Tá certo? Então, nesse caso aí, nós estamos diante de situações, né? As duas causas de aumento de pena, elas ensejam situações pré-dolosas, tá bom? Pré-dolosas, tá certo? Tá bom? Professor, e se durante essa manobra abortiva, ao final, além do aborto, o sujeito praticou lesões, tá bom? Lesões na gestante, mas essas lesões foram de natureza leve. E aí? Ele vai responder só pelo 125 e pelo 126, quer dizer, não vai ter ali nenhum caso de aumento de pena. Não vai haver nenhum caso de aumento de pena, quer dizer, as majorantes não vão tocá-lo. Por quê? Porque a lei é clara, tá bom? Só se tiver lesões de natureza grave. Então, se for de natureza leve, não seria, até mesmo porque já se espera que em uma manobra abortiva que haja lesões leves, tá bom? Lesões leves. Então, nesse caso aí, não teria nenhum tipo de majorante, tá bom? Agora, se o terceiro provocador do aborto seja sem ou com consentimento da gestante, se a intenção dele não é apenas praticar o aborto, mas também praticar lesões graves, tá bom? Aí, nesse caso, aí ele responderia, tá bom? Pelos dois. Ele responderia pelo aborto e pela lesão corporal grave. 2 crimes, tá certo? 2 crimes em concurso material. Ou, se for uma única ação, formal, impróprio ou imperfeito. Entenderam? Então vamos lá. Só para a gente entender. As causas majorantes, elas só vão atingir, ou elas só vão ser aplicadas a conduta do terceiro provocador do aborto sem o consentimento, caso o resultado final seja mais gravoso do que o que ele esperava. Isso quer dizer o quê? Ele age com dolo na prática do aborto, mas resulta, além do aborto, em lesão corporal grave, de natureza grave, ou a morte da gestante. Então, foi um resultado mais gravoso do que o que ele esperava. Nesse caso aí, ele pratica o aborto por dolo, mas a lesão corporal de natureza grave e a morte da gestante foi, talvez, por negligência ou imprudência, por culpa. Tá certo? Se for provado que houve dolo, tanto no resultado esperado como no resultado final, ele responde pelos 2 crimes. Então, ele queria abortar e queria praticar lesão corporal de natureza grave na gestante. Então, ele vai responder por aborto, tá bom? Por aborto, o 125 ou 126, depende do consentimento, e vai responder pela lesão corporal. Agora, se ele queria causar o aborto na gestante e também queria a sua morte, ele também responderia por 2, aborto e homicídio. Tá certo? Tranquilo? E isso ele vai responder em concurso material. Concurso material, nesse caso, necessitaria a prática de 2 crimes com 2 ações. O formal em uma só ação
ele praticaria os dois crimes. No formal perfeito, ele responde só por um crime. Mas no imperfeito, mesmo diante de uma única ação, ele praticou dois crimes, mas ele tinha desígnios, dolos diversos. Ele responde pelos dois crimes. Essa é a diferença entre o concurso formal perfeito e o concurso formal imperfeito. Eu estou aqui invadindo, eu estou ousando invadir a seara de atuação da doutora Semiramis, tá bom? Mas só para colaborar. Vocês podem até tirar depois a dúvida com ela, tá bom? Concurso material, concurso formal perfeito, concurso formal imperfeito. Nesse caso, ele responderia ou pelo concurso material ou pelo concurso formal imperfeito. Depende da situação. Se ele fez em uma única ação ou se ele fez em duas ações distintas. Tranquilo, 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 tá bom? Acredito que a gente possa encerrar essa parte do 127, tá bom? Não sei se eu poderia imaginar outra situação, tá bom? Tem que observar também o conhecimento. Às vezes acontece de, imagina um homem que mata uma mulher, tá bom? A intenção dele é matar uma mulher, mas ele não sabia que ela era gestante. E acaba também matando o feto. Obviamente que se ele não tem conhecimento, ele responde só pelo homicídio doloso, né? Acho que nós vimos isso quando nós estudávamos o homicídio. Acho que nós vimos isso. São observações. Então, são as majorantes, né? Que tocam o artigo 125, 126, elas são compatíveis com a conatus, quer dizer, elas são compatíveis com a tentativa, tá bom? Aí, neste caso, tá certo? Você tem que observar a situação em si, tá bom? Morte ou lesão. Tem que observar, tá certo? Ela só vai, na verdade, ele só vai tocar, tá bom? Que a gente não vai importar se houve ou não aborto. Então, imagina uma situação, por exemplo, o cara vai, a intenção dele é de abortar, tá bom? Essa é a intenção dele. Com o consentimento da gestante. A gestante consentiu em fazer o aborto nela. Então ela responderia pelo 124 e ele responderia pelo 126. Aí ele começa as manobras abortivas. Começou as manobras abortivas. Tá bom? Nesse procedimento acontece algo, tá certo? Contra a sua vontade. Quer dizer, algo que impede ele de continuar esse procedimento. Tá certo? Impede ele de continuar. No entanto, esse procedimento ele é interrompido, o feto continua vivo, mas a mãe tem lesões corporais gravíssimas. Então, houve uma tentativa de aborto do artigo 126. Artigo 126. Tá bom? Mas o resultado foi, sim, pré-doloso. Então, essa majorante vai tocar essa tentativa. Então, mas não houve aborto. Não houve. Não houve porque foi tentado. Mas a majorante vai tocar. O mesmo é também que se ele iniciasse o procedimento de aborto, fosse interrompido por força alheia à sua vontade, tá certo? Aí o bebê resiste e vive, mas a mãe morre. Então ele vai responder sim, pelo artigo 126, se tiver consentimento dela, ou sem consentimento, pelo 125, e a majorante vai tocar. Não houve um aborto, quer dizer, houve uma interrupção ali à sua vontade. Então houve uma tentativa de aborto no 125 ou 126, mas o resultado pré-doloso, né, o resultado final foi mais gravoso do que o que ele esperava. Então, neste caso, a majorante pode tocar, viu? Umas situações, é uma pergunta simples, do tipo, uma majorante ou a majorantes
prevista no artigo 127 podem ser aplicadas na conduta dos 125 e 126 na forma tentada? Está aí a resposta. Tranquilo? A pessoa, vocês aí diante de uma banca, tá bom? Num concurso para o Ministério Público, ou para a Defensoria Pública, ou para um delegado, ou para juiz, fazendo uma pergunta dessa para você, tá aí a resposta. Tranquilo? Tá certo? Agora nós vamos, para encerrar, aí vamos passar para o artigo 128. Deixa eu abrir aqui o Código Penal, tá aqui o Código Penal, artigo 128, tá bom? Aí, ó, não se pune o aborto praticado por médico, tá certo? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, seu representante legal. Tá vendo aí? Então nós estamos diante aí de excludentes de ilicitudes. Mas observe que nós temos alguns requisitos para que essa excludente de ilicitude toque, tá bom? O agente ativo, tá bom? Do aborto. Tranquilo? Quer dizer, aquele que praticaria. Então, a primeira observação, primeira, é que tem que ser por médico. Então, nós estamos diante de 2 tipos de aborto. O aborto necessário, que é o caso de risco de vida da mãe. E nós temos o aborto sentimental, que também é esse aborto em caso de gravidez oriunda, né, de estupro. Tranquilo? Oriunda de estupro. Aí, neste caso, vamos para o aborto necessário, primeiro, né? Então, quais seriam os requisitos, né? Primeiro, tem que ser médico, tá bom? Tem que ser médico. Então, se alguém provocar esse aborto que não seja médico, vai responder sim. Tá certo? Vai responder pelo 125 ou 126, dependendo se há ou não consentimento da gestante. Então, tem que ser médico, tá certo? Obviamente que não tem que estudar esse caso, imaginemos que esse caso tem que ser observado, né, na sua concretude. Às vezes nós estamos diante de uma situação em que a mulher vai morrer, tá certo? Tem que ser feito esse aborto, mas não há médico disponível. E ela vai morrer. Aí, nesse caso aí, você estaria dentro de um excludente, outro excludente que seria o estado de necessidade, por exemplo. Entenderam? Então, o caso concreto é que vai dizer. O que eu digo para você é o seguinte: se porventura for comprovado de que essa mulher, apesar de estar em uma situação muito grave, ela ainda poderia ser conduzida à presença de um médico, aí essa pessoa que fez antes, ele responderia sim, tá certo? Porque tem, pela lei, tá bem clara a lei aqui, eu vou ler de novo, não se pune o aborto praticado por médico. Então, tem que ser médico, tá certo? Agora pode acontecer que você esteja diante do que nós chamamos de uma conduta excludente de culpabilidade. Quer dizer, nós estamos diante de uma inexigibilidade de uma conduta diversa. Quer dizer, não tinha outra maneira. Eu tinha que fazer de forma imediata porque a mulher ia morrer e não tem médico disponível. Aí se você conseguir provar isso, você está diante de uma dirimente. Ou quiçá, às vezes, no estado de necessidade. Depende da situação. Tá bom? Depende da situação. Mas, com certeza, se for comprovado que não poderia ter um médico ali presente naquele momento, antes, né, desse perigo iminente, obviamente que é um dirimente. Eu vejo como dirimente. Tá bom? Não como uma excludente de ilicitude, mas pode ser uma excludente de culpabilidade. Tá certo? Tá bom? Outra coisa. No caso, tem que haver, obviamente, o consentimento Assim, no caso do aborto necessário, aí indaga-se, né?
precisa do consentimento da gestante, tá bom? Em uma situação concreta, tá bom? Eu estou diante de uma situação que não há outro meio de salvar essa mulher. E ela, não, eu não quero, eu quero que meu filho prevaleça e tal, tá entendendo? Então, nesse caso, não precisaria do consentimento dela, tranquilo? O médico ali avaliaria a situação e ele iria decidir, tranquilo? Obviamente, dentro de fundamentos em dados técnicos, tá certo? Tá bom? Se vier a causar lesão, também é dirimente. Obviamente que vai sim ter lesões, tranquilo? Vai ter lesões. Então, se a gestante vier a falecer, se ela vier a falecer, obviamente, tá certo? Está diante de um procedimento, já que ela está em risco de vida pelo fato da gravidez, já está falando risco de vida. Qualquer cirurgia é passível sim de acontecer algo pior do que o esperado. Tá bom? Então nós estamos diante do estrito cumprimento de dever legal, tá bom? Um excludente também de ilicitude, tá certo? Precisa de autorização judicial? Não. O próprio momento, né, de iminente perigo já justifica a não autorização, a não necessidade, né, de autorização judicial, tá bom? Tá certo? Então pronto. Essas seriam as observações a serem feitas sobre o aborto necessário. Já o aborto sentimental, ou aquele oriundo de estupro, também precisa ser um médico, tá bom? E se não for o médico, tá certo? Aí nós estamos de outra situação, né? Não há perigo de vida. Então, se o médico resolve fazer, tá bom? Sem um consentimento, ele incorreria sim em um crime. Agora, se porventura, mesmo não tendo perigo de vida para a mãe, comprovada a situação de um bebê que foi produto de uma violência sexual, basta o consentimento da gestante, tá certo? O senhor precisa de autorização judicial? Hoje não mais, tá bom? Hoje não mais. Hoje basta uma configuração da situação que pode ser comprovada. Então, geralmente, quando acontece isso, o próprio hospital, ele trata de comprovar essa situação através de uma entrevista, através de um atendimento psicológico ou de um assistente social, mas tem que comprovar, tá certo? Antigamente necessário se faria uma autorização judicial, mas hoje não mais, tá certo? Hoje não mais. Basta realmente uma comprovação de uma situação de um aborto ou de uma gestação provocada pela violência sexual. Tranquilo? Tá certo? De um estupro, tá bom? O que mais nós podemos dizer sobre se a gestante foi incapaz, essa autorização, como é que vai ser suprida? Vai ser suprida pela representante legal dessa gestante. Pode acontecer dessa gestante ser incapaz. Nós vimos agora, algumas semanas atrás, uma situação de uma menina, né, que ela foi estuprada pelo padrasto, ou pelo tio, não estou mais lembrado, alguém da família, e o aborto aconteceu com a autorização óbvia da mãe, tranquilo? Da mãe, tá certo? Tranquilo? Até aí? Precisa ter condição carnal? Não, mas aí pode haver sim uma situação hoje em que a mulher pode engravidar sem condição carnal, tá certo? Pode, as brincadeiras mais picantes pode acontecer. E às vezes acontece também, vocês estão lembrados daquele médico que ele inseminou várias mulheres com o seu sêmen. Isso é considerado sim uma modalidade de estupro, tá bom? É uma violência sim presumida.
E aquela mulher está grávida agora, tu imagina, né? Vai fazer um teste um teste de possibilidade de gravidez, sei lá, né? Enfim, e aí um método desse se utiliza de um ardil desse tipo. Não houve conjunção carnal, houve uma inseminação artificial. Então, pode sim, tá bom? Não é necessário ter conjunção carnal, não, tá certo? Agora, precisa provar? Obviamente, essa comprovação ela pode ser fática. Ela pode ser fática desde que ela tenha ali alguns documentos, algumas circunstâncias que comprovem. Então, precisa sim. Você não pode só chegar lá, olha, eu estou grávida, eu fui fruto de estupro e tal, aquela coisa todinha. Enfim. E aí conseguir não. Então, essa comprovação ela pode ser fática. Agora, para condenar o sujeito, aí precisa de provas concretas. Tá bom? Aí precisa de uma prova que foi adquirida durante o decorrer de uma instrução criminal. Tá certo? Tranquilo? Até aí? Pronto. Acho que nós encerraríamos aqui essa situação de excludente de licitude. Professor, mas eu já ouvi falar da DPF 54, do aborto e anencefalo. É verdade, tá bom? Mas são casos jurisprudenciais. Então, hoje, uma vez comprovada uma gravidez de um bebê anencefalo, que é o caso da anencefalia, na formação do bebê, durante a gestação, lá pela 12ª semana, um pouquinho antes, pode acontecer que há um atrofiamento que chama do tubo neural. E esse estrangulamento do tubo neural faz com que o cérebro não se desenvolva no feto. E em uma ADPF, tá certo? O Supremo Tribunal Federal acatou digamos que a resolução do Conselho Nacional de Medicina de tratar um feto anencefalo como natimorto. E sendo natimorto, obviamente, poderia haver o aborto, tá bom? É uma situação de natimorto civil, tá certo? Porque naturalmente ele tem um coraçãozinho dele batendo, ele está ali sendo alimentado pela mãe, enfim, em termos naturais, no mundo da natureza ele está vivo, mas no mundo jurídico ele não está. Então, lembrado do ETD, quando eu falava para vocês sobre o mundo da natureza e sobre o mundo da cultura, vocês me acreditam que ainda tem gente que acredita em direito natural? Pois é. Tá vendo? Ainda tem gente ainda que acredita. Eu estou demonstrando a vocês que, pelo menos para o mundo jurídico, um bebê que tem um coraçãozinho batendo, a circulação dele está funcionando, ele tem os pulmõezinhos e tal, tem tudo, mas ele não está com o cérebro desenvolvido. Não está desenvolvido porque, por uma deformidade genética, não sei, né? Não posso adentrar nessa parte médica, mas o cérebro dele não se desenvolveu porque esse tubo neural responsável pelo desenvolvimento do cérebro em um feto, ele foi estrangulado, ele foi fechado. E aí, para o direito, para o mundo jurídico, é um natimorto. Então, é possível sim. E vou dizer para vocês, viu? Não precisa mais de autorização judicial. Basta apenas a conclusão, através de um laudo, de uma equipe médica, que configure essa situação. Não só o laudo, né? Vai ter exame, vai ter tudo. Porque se porventura houver alguma discussão jurídica sobre essa anencefalia, se levará a um juiz. O juiz irá ver, estudar, cada um ia mostrar suas provas, ia mostrar lá laudos de imagens, né? Enfim. Uma vez comprovado, tá bom? Não seria. Agora, não confunda o aborto por anencefalia com o aborto eugênico. O aborto eugênico seria o aborto de um bebê
que trouxesse um feto, né, que estivesse desenvolvendo uma gravíssima deformidade física ou psíquica. Não é permitido não, tá bom? Então imaginemos que com a tecnologia que nós temos hoje, nós viéssemos a descobrir que uma determinada semana, né, de gravidez, que você estaria ali gerando um bebê com uma deformidade física gravíssima. Gravíssima, tá certo? Você pode imaginar qualquer deformidade física gravíssima. Por esse motivo eu poderia abortar? Não, não pode. Ele vai nascer com uma deformidade psíquica gravíssima. Tá bom? Pode abortar? Não. Tá certo? Agora, por anencefalia, nós já temos decisão. Então, não confunda o aborto eugênico com o aborto por anencefalia. Um é gênero, outro é espécie. Tá certo? Agora, obviamente, que um casal, né? Um casal poderia sim levar ao conhecimento do Poder Jurisdicional do Estado. Ele tem o direito de ação. O direito de ação é um direito subjetivo potestativo de provocar o conhecimento do Poder Jurisdicional do Estado diante de uma situação como essa que eu falei para vocês. Uma situação em que o bebê, sim, ele tem grandes possibilidades de viver, tem sim como qualquer um outro, mas ele vem ao mundo com uma deformidade gravíssima, ou que ele vem ao mundo com uma deformidade psíquica gravíssima. Eu poderia levar, né, o casal poderia levar essa situação, o Poder Jurisdicional do Estado, para ver essa possibilidade de haver ou não o aborto. Tranquilo? Tá certo? Também lembrar vocês também que o aborto econômico, né? O aborto econômico também não é permitido no Brasil. O aborto econômico é aquele aborto promísero ou aborto miserável. É permitido o aborto porque a mãe ou a família do bebê não vai ter condições econômicas nenhuma de dar subsistência àquele bebê pós-nascimento. Aqui no Brasil isso não é permitido, é ilegal. Mas nós temos países, outros, alguns estados membros dos Estados Unidos, às vezes é permitido, tranquilo? Mas aqui no Brasil não, tranquilo? Acredito que sejam essas observações, tá bom? Deu 1 hora de aula, tá? Acredita? Não foi 1 hora de aula, não. 1 hora de aula. Tá certo? Então, hoje à noite a gente se encontra, viu? Hoje à noite a gente se encontra para uma aula tira dúvidas desse material que é super interessante. Então, vamos tratar somente de aborto, já que nós não tivemos nenhum tira dúvidas sobre aborto. Tá certo? Sobre a aula passada e sobre a aula de hoje, 18h30. Se cuidem. Saudade medonha de vocês. Tchau, tchau.